E aí, meu povo? E o Diego? Nada pior do que você maratonar uma temporada inteira de uma série e no final da temporada descobrir que ela foi cancelada. Que Netflix triste. faz isso com a gente hoje em dia, não é mesmo? Que triste, é E muito hoje ruim. nós vamos falar de séries que foram canceladas no meio do caminho. Séries que a gente gostou, que a gente não gostou, que a gente assistiu. E até hoje a gente tá... Sofrendo, Quer saber o chorando final sangue. dessa história? E aí? Eu sou o Gabriel Bom Tempo. Eu sou Fernanda Rodrigues. E esse é o Nerdista! Pois é, Gabriel, séries canceladas. Dá uma a gente dor no aí coração. Sofrendo. A gente que é viciado em série, que usa os fins de semana pra atualizá-las. De repente você termina a temporada, acabou. Não tem mais. Não foi renovada. Olha que tristeza. Abriu pra história e acabou. Um exemplo disso... Sense8. Sense8, gente, recebemos a triste notícia. Sense8 foi cancelada após 2 temporadas, uma série que vinha aí sucesso de público, de crítica, todo mundo falando bem da série, mas dizem que cada episódio custava 9 milhões, então tá meio Muito caro. complicado, né? Tava muito difícil de manter uma série desse tipo. E é uma coisa que a gente meio que esperava, ou meio que pode ser previsto, porque se a Netflix tá lançando tanto conteúdo, uma hora ou outra ela vai ter que começar a selecionar os conteúdos que ela vai continuar. Mesmo que a série tenha sido um sucesso, né, como foi Sense8, apesar de eu achar que a primeira temporada pegou um pouco mais o público, acho que pela novidade do que a segunda, que também é muito boa. Mas acaba que não compensa tanto. No final a Netflix quer ver grana rolando, né? E você falar um episódio que custa 9 milhões é muito complicado. É uma série que ela é muito complexa, porque trata de pessoas ao redor do mundo, né? Então você tem muitas locações que você tem que fazer. E a dinâmica dessa produção ela é muito complicada. E aí quando você não tem o retorno esperado, e a Netflix com certeza ela tem essas informações, esses dados, visualizações e tudo mais, acaba que ela põe na ponta do lápis ali e vê que não faz sentido. Apesar de Sense8 ter uma legião de fãs bizarra, né? Tipo, é fã muito fanático mesmo. Mas se você for pensar, é uma série que ela é de nicho, né? Sim. É porque o meio em que a gente vive, ele aceita muito bem a série. Mas é uma série que tem muita cena de sexo, ela é uma série que toca em assuntos muito pesados, né? Fala de homossexualidade, fala de transexualidade, então são coisas que não são digeridas pelo grande público, né? Ao contrário de, por exemplo, outras iniciativas como Stranger Things, por exemplo, que pega todo mundo, né? Você compara a história, igual você usou o exemplo aí, Stranger Things, é uma história muito mais mamão com açúcar ali, muito mais sessão da tarde. Sense8 não, Sense8 você tem que ter uma bagagem pra você entender aquela história. É para um público mais velho, ou é um público que já tem uma cabeça mais formada e uma cabeça mais aberta também. Você não tem ali elementos como o Winona Ryder, que para cativar aquele público dos anos 80 e tal, porque é uma galera que às vezes não tá com a cabeça aberta pra essa história de Sense8. Eu vejo um pouco de fundamento nesse cancelamento da Netflix. Quando a gente pensa no lado mercadológico da coisa, dá pra entender, né? Mas não foi só Sense8 que foi cancelada. Temos aí várias séries ao longo de nossas carreiras como assistidores de séries que também foram canceladas. Qual outra série, Gabriel? Hannibal foi cancelada. É uma série muito boa. E ao contrário de Sense8, Hannibal foi anunciado que a temporada ia ser a última. Então acabou que eles conseguiram, entre aspas, fechar a história. Claro que como é um prequel do Silêncio dos Inocentes, a ideia era desenvolver a história muito mais até chegar na época do filme, né? Por exemplo, o que Bates Motel fez com o filme de Psicose. Então a ideia era essa. Só que ela foi cancelada por N motivos ali, por baixa audiência das últimas temporadas e tudo mais. Então eles conseguiram ali meio que dar um fechamento pra história, mas claro que ficou com aquele gostinho de quero mais. Assim como os fãs de Bates Motel estavam esperando você chegar ali na história do filme de Psicose, o pessoal de Hannibal, claro que também queria chegar na época onde ele tava ali, na época do Silêncio dos Inocentes, né? Claro que como a gente tá falando de um Dr. Hannibal bem mais novo do que o do filme, Anthony Hopkins, né? Ele tava já bem mais velho do que o Dr. Hannibal tá na série.
acabou que era meio utópico que você ia conseguir chegar lá naquela época. A gente também tem algumas outras séries, algumas séries mais que não são séries tão conhecidas ou tão do grande público, grandes blockbusters, como Sleepy Hollow, por exemplo, que foi cancelada esse ano. Foi uma série que teve 3 temporadas, começou contando a história do Cavaleiro Sem Cabeça, e aí desenvolve toda a história, mitologia por trás, né, do Cavaleiro Sem Cabeça, e usa muito os fatos históricos dos Estados Unidos. Eu gostava muito da série por causa dessa dinâmica, né, de falar do... Tinha o Ichabod, que ele tinha sido meio que congelado, e ele... na época da independência dos Estados Unidos, e aí ele volta nos tempos atuais e ele começa a desvendar alguns crimes, e sempre tem essas passagens dele quando ele tava lá conversando com o presidente no meio da guerra civil que teve nos Estados Unidos, enfim. Guerra civil ou independência? Não sei, agora eu fiquei em dúvida. Tinha uma guerra. Existiu uma guerra. Gente, eu fiquei em dúvida. Pode ser guerra de bairros de Chicago, não sei. Agora. Pode ser guerra de gangues. Não, mas eu assisti 3, sou formada em 3 temporadas de Sleepy Hollow. Era uma série que falava muito de história, né? Contava a história dos Estados Unidos e tinha esse contraste entre a linguagem coloquial e a linguagem clássica dos Estados Unidos. Na 3ª temporada, a personagem... Spoiler. Tá, mas foi cancelada, foda-se. Na 3ª temporada, a personagem principal morre. Meio que assim, como que a série vai continuar se a gente tem esse contraponto do Ichabod e da policial, que é que morre? Como que isso vai continuar na 4ª temporada? E acabou que anunciaram agora que não vai ter 4ª temporada, então tá tudo bem, ela morreu, acabou, bola pra frente. E uma série também que foi cancelada, e eu não consegui entender ainda o porquê que ela foi cancelada, Agent Carter. Como que essa série foi cancelada? A série foi um sucesso. Eu vi muita gente falando de Agent Carter. Pô, na época que eles lançaram a série, que teve uma temporada só. Ou foram duas? Foram duas temporadas. Foram 2 temporadas e foi cancelada. E era na mesma época que tinha Agents of S.H.I.E.L.D., que tava uma bosta na época. Era uma série horrível. Sim, se era pra ter, não, só vamos ter uma série da Marvel. Pô, podia ter mantido Agent Carter e cancelado Agents of S.H.I.E.L.D., porque Agent Carter tinha uma história, tinha um objetivo, tava muito bem desenhada aquela linha do tempo ali que eles iam tratar. E eu não sei por que foi cancelada, assim. Eu tô igual os fãs de Sense8, eu tô sem saber o porquê que a série foi cancelada até hoje. Era uma série muito boa e ela trazia esse papel da mulher também, né? Como que a S.H.I.E.L.D. foi criada. Então, a expectativa era que a série acabaria quando a S.H.I.E.L.D. foi criada. E aí não chegou nem a se desenvolver. Teve ali os personagens e tal, Howard Stark, Jarvis real, né? É verdade. Era muito legal, a personagem maravilhosa, a atriz que faz a Agent Carter também é espetacular. E coincidiu que a série foi cancelada e ela morreu nos filmes, né? No Soldado Invernal é ela que faz, né? Envelhecida, né? Ela é maravilhosa, assim. A atriz em si, como pessoa, assim, todos os lugares que ela aparece dando entrevista. E ela era uma mulher que tinha tudo pra estourar e depois que acabou a Agent Carter... É verdade. Cortaram as asinhas da coitada. E morreu. Continuando nesse universo de super-heróis, Marvel, DC... A gente teve também Constantine, que era uma outra série que eu acreditava muito que ela ia ficar boa um dia. Eu gostava da forma como ela foi desenvolvendo. Eu acho que no início ali ela teve algumas dificuldades para se encontrar no roteiro. Mas quando ela tava ganhando consistência, acabou. Teve 3 episódios, mas não finalizou história nenhuma. De repente, desistiram do projeto. E eu acho Constantine muito subestimado no mundo das séries e dos filmes, assim. Eu acho que tinha que desenvolver mais o personagem. Ele apareceu depois numa participação especial de Arrow e foi um dos episódios mais assistidos de Arrow, porque os fãs do Constantine da série eram, apesar de não serem tantos, né, tanto que cancelou a série, mas eles eram muito fiéis e gostavam da forma como Constantine foi representado. Mas tiveram alguns problemas, porque lá nos Estados Unidos eles têm essa divisão de séries que passam na TV aberta e séries que passam em canais fechados. E quando ela passa na TV aberta, ela sofre um monte de sanções. Então, o ícone do Constantine, que era estar fumando o tempo inteiro, ele não podia fazer isso porque é uma série de TV aberta. E isso é um grande empecilho para algumas produções se desenvolverem lá, né? Claro. E também teve na época que foi cancelada, teve todo um abaixo-assinado, né?
uma motivação dos fãs da série pra levar a série pro canal CW, que ele era de outro canal, a série Constantine, e eles quiseram, pô, já que Supergirl tava indo, já tinha Arrow, já tinha Legends of Tomorrow, já tinha Flash, pô, leva Constantine também, faz uma coisa muito louca lá no canal inteiro. Ia ser muito legal colocar, assim, o Constantine no meio dessa galera, porque ele ia curtir muito com a cara dos outros, porque ele era muito debochado na série, sabe? Ele é muito diferente da engraçado imagem que eu não gostava, da eu não conhecia, na verdade, o Constantine. Uhum. E assim, podem me julgar, eu sei, é difícil, mas eu conheci o Constantine naquele filme do Keanu Reeves. Say what? E eu gostei do filme, apesar assim, depois eu fui conhecer o personagem. Quando você não sabe quem é o Constantine, o filme é até ok. Aí depois... mas isso me fez levar, tipo, conhecer a história do cara, li alguns quadrinhos. E aí quando eu vi a série, eu falei assim, pô, essa série tá muito legal, tá muito assim, não tá 100% fiel ao personagem, até porque mesmo se passar na TV mais fechada do mundo, você ser o Constantine ali é muito errado pra TV. E, só que dava uma adaptação muito legal, dava uma adaptação assim, fiel até certo ponto ao personagem original. E também eu não sei por que cancelaram, deve ser por causa da audiência, claro, mas assim, era uma série bem bacana, enfim, podia ter dado uma chance. Sofre, né? A gente sofre. Uma coisa que é engraçada é que as séries, elas só levam, não a Netflix, mas as séries de TV americanas, elas só levam em consideração a audiência nos Estados Unidos. Então foda-se se a série é sucesso no mundo inteiro. Se ela não for tão assistida nos Estados Unidos, pra eles não é interessante, porque toda a renda de publicidade, toda a grana que eles arrecadam é focada no público americano. Então pra eles não interessa se a série tá tipo sucesso no Brasil, mas ninguém assiste ela lá, né? E tem uma série também que é a minha terceira indicação, é uma tristeza, porque é uma série bacana, que na verdade ela não foi cancelada, ela não foi renovada, que é a série chamada Ascension. Ela foi produzida como uma minissérie do canal Sci-Fi, era pra ter 6 episódios, teve os 6 episódios, e aí eles já falaram desde o começo, ó, dependendo da audiência, a gente vai transformar ela numa série, mas se não for bem, a gente não vai fazer. E é uma história bem bacana, tem na Netflix também. Compensa assistir, e depois que você termina de assistir a série, você vê que bate uma tristeza, porque era uma história bem bacana. O governo mundial acontece num futuro, e o governo mundial ele prepara uma nave espacial com algumas pessoas para procurarem um mundo e povoar esse novo planeta. E aí acontece uma morte nessa nave. A nave tá há anos em órbita e tudo mais, tá um tempão já. Tipo aquela história de Wall-E, do filme da animação Wall-E, que era pra demorar não sei quantos anos pra chegar no planeta, mas na verdade eles estão lá há 300 anos, gerações e gerações. É a mesma ideia. E acontece uma morte, um assassinato nessa nave espacial. E aí essa nave espacial começa a ter um colapso, né? Um colapso, e assim, esse assassinato coloca em evidência vários problemas da nave que não estavam em evidência até o momento. Porque ele é um momento de sociedade, então você tem ali policiais, você tem bombeiros, você tem... É uma sociedade que você tem ali dentro daquela nave. E é muito interessante a história. Tem um dos plot twists mais loucos que eu já vi na minha vida, eu não vou soltar spoiler aqui, porque eu quero que você assista, é uma série bacana. E vai dar um aperto no coração quando você terminar de ver, porque ela não foi aprovada, não é que ela foi cancelada, ela não foi aprovada para se transformar numa série aí eterna, né? Mas quem sabe um dia, né? Tudo pode acontecer. Por último, para finalizar a nossa lista de séries que foram canceladas, a gente também teve a outra série da Netflix que tá ganhando disparada essa lista, mais uma vez, The Get Down, que era uma série muito importante, principalmente para a comunidade negra. Infelizmente, ela era uma série muito cara também, porque ela era ambientada nos anos 70. Ela mostrou o início da cultura do hip hop, né, nos Estados Unidos. Ela tinha toda uma caracterização da época e, ao mesmo tempo, ela era uma série que ela ocupava muito tempo para ser gravada. E o diretor da série deu uma declaração de que, como ele tinha outros contratos e outros projetos relacionados a longas e outras coisas em Hollywood que ele já tinha fechado, ele não conseguia se dedicar o quão ele gostaria de se dedicar pra série. Então a série acabou sendo cancelada também depois de uma temporada só, né? Ela teve uma primeira parte 1 e parte 2, acabou e também não vai ser renovada. Então, assim, o que eu vejo muito é que às vezes os estúdios e as produtoras, elas têm uma verba grande na mão, elas focam em alguns públicos que talvez esse
esse dinheiro todo que eles têm pra investir nas séries não dá o retorno esperado. Acho que até por isso séries de sitcom, séries que às vezes usam o mesmo cenário, um cenário mais fixo, elas duram por tanto tempo. É porque é uma série que ela não é tão cara de ser feita, ela é uma série de fácil digestão pro público, atinge mais pessoas, então acaba que ela dura aí 12, 13 temporadas, né? Tem mais alguma série que foi cancelada e que você tá aí se lamentando? Vem lamentar conosco, vem falar. O nosso editor tem uma série aí que tá no coração dele, que até hoje ele não supera isso. Todos temos, né? Então, se você quiser vir até a Mandrake, conhecer todo esse acervo aqui da Comic Shop, vem aqui no Pátio do Lago, Setor Bueno, em Goiânia. Ou se não, se você é de fora de Goiânia, tá com o tempo corrido, agenda agitada e não tem tempo de vir aqui agora, acesse o site mandrakecomic.shop.com.br, que vai estar na descrição, né? É verdade. Confira os nossos outros vídeos. Semana que vem tem mais. Tchau pra vocês. Tchau, tchau. Até mais.